Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2013. Nós, nesse trimestre, estaremos estudando aí nas revistas da CPAD o tema A Família Cristã no Século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor em Parnamirim, ali no Rio Grande do Norte. As lições que nós estudaremos, se Deus quiser, nesse trimestre, são as seguintes. Lição 1, Família, Criação de Deus. Lição 2, o casamento bíblico. Lição 3, as bases do casamento cristão. Lição 4, a família sob ataque. Lição 5, conflitos na família. Lição 6, a infidelidade conjugal. Lição 7, o divórcio. Lição 8, educação cristã, responsabilidade dos pais. Lição 9, a família e a sexualidade. Lição 10, a necessidade e a urgência do culto doméstico. Lição 11, a família e a escola dominical. Lição 12, a família e a igreja. Lição 13, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje estaremos estudando então a lição de número 1, Família, Criação de Deus. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Eu dou graças a Deus por esse versículo na palavra de Deus, porque Deus olhou para o homem e disse que não é bom que o homem esteja só. Depois de Deus olhar tudo o que havia feito e dizer é bom, ele olha para Adão e diz não é bom que o homem esteja só. Graças a Deus por isso, porque assim eu tenho a minha companheira, a minha esposa, a minha adjutora. Se Deus tivesse achado bom Adão ficar só, não existiria hoje a família, não existiria hoje no mundo esse tanto de gente que tem, e não existiria o lar onde Deus está presente, né? Onde existe paz, alegria, harmonia, onde existe aí um lugar de descanso. A nossa verdade prática diz: a família é uma instituição divina, ela é a base da vida social. Então a primeira coisa que nós temos que saber sobre família é que ela é uma instituição divina. Foi Deus quem criou a família. Não foi o homem quem inventou a família. Não foi o homem que resolveu instituir a família. Mas foi Deus quem instituiu a família. Quando ele dá a Adão a sua companheira, ele está instituindo, ele está dando início aí então a uma instituição chamada família. É uma instituição porque é reconhecida por Deus e é reconhecida pelos homens. Embora hoje, em nossos dias, os homens cada dia mais tentem destruir essa instituição, mas ela prevalece porque é de Deus e vai prevalecer em nome de Jesus. O papel da igreja, entre as principais funções da igreja na terra, está exatamente esse: o dever, a obrigação de preservar a família, de ensinar o que é a família segundo os padrões bíblicos, segundo a vontade de Deus. Então, na sociedade não existe nada que funcione bem se a família não funcionar bem. Porque hoje em dia nós temos tantos problemas sociais, porque tantas pessoas na prostituição, nas drogas, tantos filhos rebeldes, tantos ladrões, tantos assassinos. Por que a sociedade está desse jeito? Porque não existe mais a estrutura familiar. Não existe mais ali os pais educando os seus filhos e cuidando dos seus filhos. Os pais estão pensando cada dia mais em ganhar mais de dinheiro, em possuir mais e mais coisas. As esposas que antes cuidavam dos seus filhos estão trabalhando fora e os filhos não têm mais a educação no lar. O colégio secular não dá ao seu filho, não dá aos nossos filhos uma base para ter aí uma moral,
para ter um caráter, né, um bom caráter. Nada disso. Eles estudam matérias seculares, geografia, português, história. Então são essas matérias. Não vai mudar o caráter da pessoa. Antigamente ainda víamos aí nos colégios, pelo menos havia uma aula, né, de religião. Mas hoje nem isso mais. Até isso tiraram dos colégios. Então Deus nem é mencionado mais aí nos colégios. Então as famílias cada dia pioram mais. Vamos ver quantos assassinatos estão acontecendo nas escolas. Por quê? Porque a palavra de Deus não está mais lá nas escolas. Não existe nenhum tipo de ensino sobre Deus. Então a sociedade cada dia piora mais. No lar, os pais não têm tempo de educar. Os colégios seculares não educam sobre Deus. E a igreja pouco pode fazer, devido ao pouco espaço, tanto físico como de horário. E também, muitas vezes, na própria escola bíblica dominical, estão aí as crianças sendo educadas, ao invés de estarem estudando a Bíblia, estão estudando aí cantar um corinho, né? Recitar alguma coisa, e a palavra de Deus mesmo fica de fora. Então é preciso mudar também a educação dentro da igreja, que deixa a desejar em nossos dias, infelizmente. Nós estamos tendo aí vários problemas com adolescentes e jovens. Por quê? Porque não tiveram a base bíblica, não estudaram em casa, não tiveram ensino em casa e na igreja tiveram um péssimo ensino quando crianças, não tiveram uma base bíblica. Então cremos que aula de música é em outro horário, aula de escola bíblica dominical é aula bíblica, deve ser ensinada a Bíblia para as nossas crianças. Então se a família não vai bem, não está estruturada, não está sendo aí educada segundo a palavra de Deus, então essa família está fadada a se tornar semelhante às famílias do mundo que são guiadas, né, que tem aí como instrutor o próprio Satanás. A nossa leitura bíblica em classe da primeira lição está em Gênesis capítulo 2, versículos de 18 ao 24. Vamos ler. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Na nossa lição de hoje nós teremos aí as seguintes partes. Parte 1, a família no plano divino. O propósito de Deus, um lugar de proteção e sustento, e a primeira família. Depois, na parte 2, teremos aí a queda e as suas consequências para a família. Tópico 1, o ataque do inimigo. Tópico 2, os resultados da queda no relacionamento familiar. Tópico 3, a vida familiar depois da queda. Depois, na parte 3, nós temos aí a constituição familiar ao longo dos séculos. Número 1, família patriarcal. Número 2, a família nuclear, monogâmica. E número 3, a aflição criada por Deus para a sociedade. Neste trimestre, teremos a oportunidade ímpar de tratar de alguns temas que são extremamente relevantes para que tenhamos uma vida familiar bem-sucedida. Nesta primeira lição, estudaremos a instituição da família no plano divino, bem como a sua constituição ao longo dos anos. Veremos também as consequências da queda na vida familiar. Então, graças a Deus aí por esse trimestre, por nós estarmos estudando agora sobre o que eu considero hoje um dos mais importantes temas para serem estudados, que é exatamente a família. Nós estamos na hora certa, aí no Kairos de Deus, né? Na hora certa mesmo, no momento certo de estudarmos
sobre a família, diante dos ataques satânicos à família que estão ocorrendo em nosso país. Dentro da nossa leitura bíblica, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então aqui Deus está apoiando, está direcionando, está dando o seu parecer sobre o homem. Está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Não quer dizer que é obrigado o homem se casar. Porque Paulo, por exemplo, não se casou. Ele diz que aqueles que se casam acabam tendo problemas para servir a Deus integralmente. Então ele resolveu tomar uma atitude, uma decisão de não se casar. E ele diz que aquele que pode fazer isso é excelente, porque se for para servir a Deus. Agora, se vai se abrasar, se não aguenta, então case-se. Agora, Deus não obrigou ninguém a casar, mas nós vemos aqui que a vontade de Deus perfeita é que todos os homens se casem, que constituam uma família. Então Deus diz que o homem não é bom que o homem esteja só. E Deus então faz ao primeiro homem, Adão, uma companheira, uma adjutora, alguém que vai complementar, alguém que vai ajudá-lo, alguém que vai estar ali para dar equilíbrio à família, alguém que vai estar ali também com uma função também de procriação, com a função que eu considero muito importante no lar, a função de transmitir carinho, amor, paz, né, segurança aos filhos. E alguém que, por passar mais tempo com os filhos, é alguém que vai influenciar muito na educação. Então, se essa pessoa, se essa mãe, se essa mulher for uma mulher que segue os padrões bíblicos, que passa para os seus filhos a Bíblia, então esse lar vai ser um lar que tem um futuro brilhante pela frente. E esta mulher deve sempre ter em mente que a coisa que o homem mais deseja na mulher é que ela lhe seja submissa. Assim como o maior desejo da mulher é que o homem a ame, assim o maior desejo do homem é que a mulher lhe seja submissa. Também esse lar deve se lembrar sempre que os filhos, para serem abençoados, devem ser filhos obedientes aos seus pais. Então diz aí: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, as trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então veja bem que o homem foi criado já homem, não foi criado criança e foi crescendo. Também o homem foi criado muito inteligente. Talvez a pessoa pense: os homens são muito inteligentes hoje. Não, o primeiro homem era muito mais inteligente, a ponto de ele ter inteligência de colocar nome em todos os animais que existiam. Imagine que ele chamaria agora cada um pelo seu nome. Ele se lembraria do nome de cada um. Então, é uma coisa tremenda isso. O homem nasceu com um domínio sobre os animais, sobre toda a terra, sobre os astros, sobre tudo. O homem foi feito para dominar sobre tudo. E ele tinha uma inteligência muito grande. E Adão então pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, todos os animais foram criados por Deus e todos tinham ali macho e fêmea. Agora o homem foi criado e não existia a fêmea, não existia ainda a mulher.